Vamos escutar bem? Vamos escutar bem? Daí? Lá do fundo as irmãs escutam? Tá tudo? Bom, pessoal, queria iniciar com uma oração então. Nós até aqui, louvamos a Deus e adoramos o seu nome. Apenas uma pequena oração. Curvem as suas cabeças. Senhor meu Deus, meu Pai, agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, junto com essas pessoas, Senhor. Nós sabemos que Tu estás no nosso meio, Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui. Fala, Senhor, no coração e na mente de cada um, Senhor. Que a palavra aqui seja pregada, verdadeiramente pregada, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Bom, pessoal, nós estamos em poucas pessoas, mas isso não é limitante algum para o agir de Deus. Deus, Ele é maravilhoso e Ele age, mesmo que esteja 2, 3 pessoas, não importa, Ele está no meio de nós. E, bom, vocês assistem muito seriado, né? Seriado, filme. Vocês já assistiram aqueles filmes ou seriados que aparece uma cena que ocorre no final do filme e depois volta e conta a história? Pronto, é mais ou menos isso que eu quero fazer com vocês, esse tipo de narrativa. O nosso tema é o que Deus espera de nós, ou então o que Deus requer de nós. E eu gostaria que vocês abrissem então Romanos. Quem tem a Bíblia abre, quem não tem não. Pronto, não tem como abrir, mas vem aqui, ó, do lado do amiguinho, não é? Juliana vai lá, ó, ajudando ele, ajudando. Qual é? Romanos. Ah, pronto. Romanos 1:16. Romanos está entre. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não vou. 16. Pronto, Romanos 1, capítulo 16. Assim todos acharam? Todos acharam? Amém. Ainda não. Ajuda elas lá. As nossas Bíblias têm muitas versões, né? Às vezes eu vou ler aqui, eu tenho pego aqui os textos na versão Almeida Revista Atualizada. Pode ser que você esteja muito diferente. Eu, às vezes, no meu devocional, leio na NVT, que é a nova versão transformadora, é uma Bíblia muito boa para o devocional. A gente gosta da NVI, que é a nova versão transformadora. Tem muitos, mas o importante aqui, a palavra é a mesma, né? Independente da tradução, temos o original, mas a tradução pode variar, mas em si a palavra quer dizer a mesma coisa, isso que é importante. Romanos 1,16, vou ler aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou ler novamente. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, eu quero, esse versículo inicial, na realidade, é o versículo final, a gente vai voltar para ele. E eu espero que quando a gente volte para esse versículo no final da palavra, a gente tenha uma compreensão um pouco mais profunda, um pouco mais ampla do que esse versículo quer dizer. Porque nós temos aqui alguns termos, nós temos aqui uma ordem, que Paulo fala aos romanos, e eu espero que a gente saia daquela visão superficial e consiga aprofundar um pouco mais. E agora eu vou voltar para o tema do culto, que é o que Deus espera de nós, ou o que Deus requer de nós. Essa pergunta, ela tem 2 etapas, não é? Tem aqui a palavra Deus e tem aqui a palavra nós. Então, quando a gente fala de Deus, a gente tem que saber quem é Deus. E quando a gente fala de nós, a gente tem que saber quem somos nós, não é? São 2 perguntas simples, mas porém extremamente profundas, e difíceis por vezes de responder. Principalmente num mundo e numa cultura que tudo é líquido, tudo é dissolvido, não se tem certeza das coisas, pelo menos a cultura nos passa isso hoje em dia. Então é interessante a gente ver a respeito disso, entender quem é Deus e quem somos nós.
Bom, quem é Deus, né? Eu queria começar falando não só apenas de Bíblia em si, mas trazer um pouco de ciência aqui. Não sei se vocês gostam de ciência ou não, algumas pessoas gostam, outras não, mas é interessante. Porque nós vivemos num mundo que tudo é causa e efeito. Tem uma causa e tem um efeito. Tem uma causa e tem um efeito. E eu não queria deixar subjetivo isso para vocês. Por exemplo, uma coisa que eu acho que todo mundo estudou aqui, fotossíntese. Todo mundo estudou fotossíntese? Que é um dos principais, vamos dizer assim, processos químicos que nos traz a vida, porque traz oxigênio para nós. Basicamente, o Sol emite uma luz que capta, a planta capta, então é causa e efeito. A planta capta, ocorrem processos químicos dentro dela, ela absorve o gás carbônico, para absorver o gás carbônico tem que ser uma planta que absorveu a água da terra, a terra tem que estar com os nutrientes. Então, é uma série de processos químicos para que a planta retire o gás carbônico do ar e nos retorne o oxigênio que nos traz a vida. E tudo isso é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Mas os cientistas eles podem observar essa causa e efeito e voltando as etapas até o momento que eles encontram a primeira causa. Então, quando a gente pensa na fotossíntese, o Sol. Mas o Sol, o que acontece? O Sol é uma bola de fogo? Não. O Sol está lá numa fusão termonuclear, com gás hélio, isso. E o gás hélio é o quê? Como que queima o Sol? Aí começa a retroceder as moléculas, aquela questão molecular vai retrocedendo, até que chega um momento que os cientistas como um todo, falam, eu não consigo achar mais uma causa para esse efeito. Chegou na causa primária. E essa causa, ela é chamada causa não causada. Olha só que engraçado. Causa não causada. E os cientistas sabem disso. E existe uma causa não causada para todas as coisas. Eu estou dando exemplo aqui das fotossíntese, mas quando a gente pega qualquer coisa, eu estou aqui erguendo meu braço. Meu cérebro mandou uma sinapse para o meu corpo, erguei o braço, ocorreu na minha musculatura aqui, todo o processo. Tudo tem uma causa, tudo tem essa questão que nós chamamos de causa e efeito. E quando nós vamos indo atrás, e os cientistas chegam nisso, eles chegam na causa não causada. E é interessante que a causa não causada, ela tem por obrigação de ser maior do que todas as outras causas. Ou seja, ela é toda poderosa, essa causa não causada. A causa não causada, ela tem que, pela lógica, estar fora do tempo. Por quê? Porque essa causa não causada iniciou o tempo. Ela está fora do tempo, ela não tem como estar no tempo. Porque senão ela não seria uma causa, ela seria um efeito. Causa e efeito. Ela também não pode ser material, essa causa não causada tem que ser imaterial. Porque se ela fosse material, ela estaria se decompondo e ia morrer igual todos nós um dia. Ou igual as plantas murcham e morrem. Essa causa não causada, ela já teria morrido. Então ela tem que ser imaterial. E é interessante, né, que quando nós olhamos para isso, nós vemos na Bíblia, ela apresenta um ser para nós, a Bíblia. Ela apresenta um ser que é todo poderoso. Inclusive tem um nome original, como a Bíblia trata esse nome, é El Shaddai. El Shaddai na Bíblia é o Deus Todo-Poderoso. Esse ser que nós vemos na Bíblia, ele se revela como o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Esse ser está fora do tempo. E esse ser, ele se revela para nós como imaterial. E nós lemos na Bíblia que Deus é Espírito. Então, quando nós olhamos para a ciência e vemos que ela fala que existe uma causa não causada, que eles não conseguem explicar, e nós olhamos para a Bíblia e vemos um Deus que se encaixa perfeitamente em todas as questões da causa não causada, a gente coloca Deus como a causa não causada. E essa é uma questão de fé. Nós precisamos crer nisso. Muitas pessoas que são céticas não acreditam nisso, não é? Simplesmente falam, não sei o que é. Mas nós somos cristãos e nós queremos um Deus que se revela assim. Então nós cremos que Deus é a causa não causada, é o Criador de todas as coisas. E Ele se revela dessa maneira. Então nosso Deus, Ele é grande. Nosso Deus, Ele é todo poderoso. Nosso Deus, Ele é Espírito. Nosso Deus está fora do tempo. Ele é imaterial. Ele é atemporal. Ele é eterno. Né? Nosso Deus. Então eu penso que assim a gente tem uma boa definição de Deus. Certo? Todo mundo percebeu? Você mandou uma boa definição de Deus aqui. E agora nós vamos para a questão que é um pouco mais longa, que é quem nós somos.
E eu não quero falar exatamente aqui de ciência com vocês agora, quem nós somos, porque eu quero falar com vocês quem nós somos enquanto povo. Porque se nós cremos nesse Deus que eu acabei de dizer para vocês aqui, nós cremos nele, nós sabemos que ele nos criou pelo poder da sua palavra, como Gênesis passa para nós. Né? E haja luz, ele, pelo poder da sua palavra, tudo foi feito. Né? Tudo que existe se fez. E até poderia trazer um pouco de ciência para vocês, não sei se vocês estão a par da ciência, vocês já ouviram falar da Eva mitocondrial? Já ouviram falar isso? É engraçado, realmente essa cena é uma cena diferente, que basicamente os cientistas descobriram que tem a mitocôndria. A mitocôndria faz parte do nosso ADN, ou DNA dos brasileiros aqui, os portugueses é ADN, né? Ver o nosso ADN, que tem a mitocôndria, que essa mitocôndria ela carrega exclusivamente o ADN da mãe, e através do sequenciamento desse ADN, você consegue retroceder toda a árvore genealógica. E sabe o que eles descobriram com isso? Que pegaram uma célula de um humano, pegaram a mitocôndria, começaram a retroceder a árvore genealógica daquela pessoa, só da parte feminina, descobriram que ela para apenas uma única mulher. Então, os cientistas, eles não queriam provar a Bíblia quando eles estavam estudando isso. Eles queriam provar que, olha, tem várias fontes, veio da evolução, tem várias mulheres que geraram a vida. Não é de uma, não, mas pegaram de várias pessoas e todas elas chegavam numa única mulher. E aí os cientistas se renderam, não é? Olha, vamos dar o nome disso de Eva, que foi a primeira mulher, só que mitocondrial, porque a gente não sabe, é um mistério. Então tem que ter fé para crer que é a Eva que Deus tirou, né, de Adão e pronto. Mas eu quero focar em vocês com quem nós somos como povo, não é? Eu quero ler com vocês duas passagens bem fáceis que estão em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12, capítulo 12, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Que é uma coisa muito interessante, é um ponto para a gente perceber quem nós somos hoje, no ano de 2026, enquanto povo. Bom, quando nós chegamos em Gênesis 12, versículo 3, nós lemos aqui: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, principalmente a segunda parte que eu quero focar com vocês. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é uma promessa de Deus para Abrão. Ele nem tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Ele ainda era Abrão. Aqui foi quando Deus falou: sai da sua parentela, da sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Enfim, mas Deus já fez ali uma promessa. Abrão, a partir de você, todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas. E Abrão confiou e foi. Pegou Sara, o nome da Sara também não era Sara, era Sarai. Pegou e foi. Confiou em Deus. Aí a história desenrola um pouco, e a gente chega lá em Gênesis 17. Gênesis 17, 1, 7. Essa última passagem é bom a gente ter na mente que Deus fez uma promessa para Abraão. Igual eu foquei aqui, tá bem? Agora a gente vai ler Gênesis, se vocês desejarem acompanhar, Gênesis 17, de 1 a 7. Eu vou ler aqui para vocês, tá bem? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha o El Shaddai aparecendo aqui que nós falamos no início. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, nem tinha mudado aqui o nome dele ainda, Abraão, com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente.
de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Irmãos, olha que interessante isso. Quantos anos Abraão tinha? 99. Vocês imaginam hoje? Nós temos cá em Portugal muitas pessoas com 99 anos, né? Deus chega para um senhor com 99 anos. Sara era em torno de 10 anos mais nova que ele, então tinha lá 89 anos. Chega ele e fala: você vai ser pai de muitas nações, eu vou te fazer fértil, você vai ter um filho. Isso é possível pela lógica humana? É totalmente impossível. Um homem de 99 anos com a esposa, não é? Já de idade avançada, ter um filho. E ainda mais, ser pai de uma nação, ser pai de um povo. E ainda mais, fazer uma aliança perpétua com esse povo. E ainda mais, a promessa que nós vimos, que todo esse povo vai ser bendito. Vai ser abençoado. Ele vai sair daí um povo abençoado. Então é uma coisa muito para nós pensarmos, né? Que esse Deus, ele faz aquilo que ele quer, da maneira que ele quer. Porque ele é Deus e ele pode fazer. Se ele assim que quis fazer, ele pode fazer. Mas na ótica humana é impossível. É impossível. Então a gente tem aqui uma aliança perpétua. E aí, vamos avançar só um pouco aqui para falar do que acontece, né? Ele também depois, seguindo esse texto, ele muda o nome de Sarai para Sara. Fala que eles vão ter um filho, ela até acha piada disso. Fala, uma mulher é repreendida por isso, mas realmente vem Isaac. Depois de Isaac, tem mais um filho, vem Jacó. Depois de Jacó, Deus chega para Jacó e detalhe, por que o nome de Abraão é mudado para Abraão? Porque naquela época, como vocês talvez já saibam, quando se muda o nome, você via como uma espécie de propriedade. Deus falou, você já é meu, já sei, eu te criei, mas agora você sabe que você é meu, porque eu te mudei o seu nome. E a gente vê Jesus, depois nós fazemos isso mais pra frente, enfim. Mas Jesus faz isso com Abraão, faz isso com Sara, e depois quando chega, depois de Isaac, depois de Jacó, ele muda também o nome de Jacó para Israel. O nome de Jacó muda-se para Israel. E Jacó tem muitos filhos. E da onde vem as 12 tribos de Israel. E aí tem uma história muito interessante que é José do Egito. Talvez seja uma história que vocês conheçam muito. Que os irmãos com ciúme foram lá, venderam, queriam matar, né? Mas não puderam. Agiram com uma ponderação ali entre os irmãos, uma discussão. Colocaram ali ele no buraco, venderam como escravo. Chegou lá no Egito, o que aconteceu? De escravos passou a governador do Egito, apenas o homem, José, de escravo passou ao homem, o segundo poder do Egito, apenas abaixo do próprio faraó. E aí a gente pergunta, por que Deus fez isso? Não é? Mas a promessa que Deus tinha feito, vou fazer de ti pai de muitas nações, vai abençoar muitas nações, e dali vai sair um povo. E é porque Deus, ele queria que o povo crescesse em condições. E o Egito, naquela altura, fornecia as condições apropriadas. Era uma terra fértil, uma terra boa, era uma terra em que José ganhou status, então ele levou a família para ele lá, e Deus cumpriu a sua promessa de começar a multiplicar o povo, multiplicou. As mulheres davam realmente muitos filhos, com facilidade em relação às egípcias, inclusive a Bíblia diz, e começa a ter muitos filhos, e começa a crescer de tal maneira, que em pouco tempo, milhares, centenas de milhares, milhões. Em torno de 400 anos eles ficaram ali no Egito. E eles ficaram no Egito, só que a questão é, no começo estava tudo bem, não é? Mas depois aquele faraó morreu, aí o faraó que veio conhecia mais ou menos, quem que são esses hebreus aí que vêm de Abraão? É um povo que veio assim, ok, deixa eles aí. Foi indo, no decorrer de 400 anos, eles passaram de convidados especiais para escravos. E aí chegou o momento que Deus manda, agora é hora de mandar um outro homem, mandou Moisés para libertar o povo. Não é? E aí, irmãos, de Moisés nós sabemos a história. Deus faz aquelas 10 pragas do Egito, abre o Mar Vermelho,
passam com o pé seco, né, pelo Mar Vermelho, chegam das tábuas da lei, eles comem do maná, eles bebem da água que Deus dá, comem as cordonizes, enfim, do deserto, ficaram 40 anos no deserto, né? Mas o que eu quero focar, eu só passei essa história para a gente contextualizar a questão do povo. Mas o que eu quero focar é que Deus, ele criou esse povo para ser santo. Porque Deus é santo. Deus se coloca como santo, santo e santo. 3 vezes santo. Então, nós estamos falando com um ser que ele é santo. Estruturalmente santo. Ele é espírito, ele é santo. Ele não abre mão da sua santidade. Vocês lembram a oração do Pai Nosso que Jesus deu para nós como modelo, o comecinho dela? Como é? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Pronto, até aí. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Não é à toa que Jesus ensinou a nós orarmos a Deus como santificado, porque Ele é santo. Deus não abre mão da sua santidade. E Ele nos ensina a primeiro a adorar a Ele, antes de pedir qualquer coisa, antes de nos queixar para Deus de alguma coisa, antes de qualquer coisa, santificar o nome de Deus. Deus é santo, Ele mostra a todo tempo isso na história da Bíblia. E o que isso tem a ver? Tem a ver que quando nós pecamos, e nós vamos pecar porque nós somos falhos, isso afeta Deus de uma maneira assim que nós não conseguimos imaginar. A tal ponto o nosso pecado afeta o nosso relacionamento com Deus, a tal ponto que o pecado nos separa de Deus. Nos separa de Deus. Então, nós temos aí uma questão que eu posso dizer que é o enigma do Antigo Testamento. Vocês não precisam abrir, mas o enigma do Novo Testamento está lá em Êxodo 34. E prestem atenção nesse enigma para que a gente perceba. Olha aqui. Deus, o Senhor descreve o Senhor, Deus Todo-Poderoso, falando com Moisés. Eles falam a seguinte questão: Senhor, Senhor, o Senhor falando, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Deus perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. De maneira alguma considera inocente quem é culpado. Vocês perceberam o enigma? Deus perdoa a maldade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, mas de maneira nenhuma considera inocente quem é culpado. Ou seja, ele perdoa, mas não considera inocente. Esse é o enigma, E é bem interessante, porque aí agora a única maneira de nós nos reconciliarmos com Deus é uma palavrinha que chama expiação. Expiação, irmãos, para ficar mais fácil, é uma pessoa ou um ser, vamos colocar como um ser inocente, um ser inocente, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, morrer no nosso lugar. Isso é expiação. E lá no Antigo Testamento, o que eles faziam? Com bodes, carneiros, touros. Mas não é qualquer bode, não é qualquer carneiro, não é qualquer touro, não é qualquer ovelha, não é qualquer cordeiro. Era o cordeiro que era perfeito, sem mancha, sem falha, imaculado, as primícias, aquele que era mais caro, aquele que era mais valioso. E aquele animal, ele era puro, inocente. E matava aquele animal como expiação na troca dos meus pecados. E a pessoa chegava naquele animal na hora do abate, colocava a mão na cabeça daquele animal, simbolizando a transferência de culpa para ele, e ele era morto no lugar que a pessoa merecia. Aquele animal era morto no lugar da pessoa. Isso é expiação. Só que touros, animais, ovelhas, cordeiros, eles não eram o suficiente para expiar o pecado, para acabar com o pecado do povo de forma definitiva. Sendo que todo ano, de tempos em tempos, tinha que fazer esse sacrifício. Não é? Mas aí eu quero focar com vocês nessa parte da expiação. O que Deus ele quer de fato nos mostrar com isso? Porque parece muito cruel, não é? Quando a gente fala um animal puro, ali, imaculado, morrer por mim, que sou um pecador. Parece. Mas Deus quer ensinar algo para eles e quer ensinar algo para nós hoje. Que é, o pecado, ele nos separa de Deus de uma tal maneira que uma vítima inocente precisa morrer no nosso lugar.
E Deus quer mostrar que o pecado custa caro, que o perdão custa caro, que a nossa salvação, a salvação de cada um aqui, tem um preço altíssimo. É sangue, né? Custa o sangue. Então, quando a gente olha para esse enigma, que é como Deus pode ao mesmo tempo perdoar a maldade e de maneira alguma considerar inocente que é o culpado, a gente percebe então que alguma coisa precisava ser feita, porque animais não eram o suficiente. Animais não eram o suficiente. E aí que nós chegamos em Jesus Cristo. Nós chegamos em Jesus Cristo. Porque, meus queridos, Jesus Cristo, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem diversas. O Cordeiro, que viria o Cordeiro de Deus, viria o Cordeiro de Deus. E quais animais eles batiam entre eles? O Cordeiro. Viria o Cordeiro de Deus, viria o Cordeiro de Deus. Jesus, foi através dele que todas as famílias, aquela promessa que fez Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, foi através de Jesus. Jesus, ele é um novo Adão, porque nós sabemos que pela Bíblia ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, que foi o Adão. Só que por outro veio a salvação, que é Jesus. Então Jesus é um novo Adão. Jesus, ele é justo. Jesus, ele é maior que Moisés. Jesus, ele é superior a Davi, que foi o rei, né, símbolo, né, o que mais chegou próximo de símbolo de perfeição de reinado, vamos dizer assim, da Bíblia. Jesus, ele foi tudo, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas. Ele, como eu, como você, ele viveu nessa terra, ele caminhou, ele olhou as pessoas, ele foi tentado, ele foi provocado, ele aconteceu de tudo com ele, tudo que não acontece com nós aconteceu com ele, mas ele passou esse mundo sem pecado. E ele foi a oferta definitiva pelos nossos pecados, porque ele era puro, ele era primogênito do Pai, ele nasceu da Virgem Maria, foi a concepção pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria, nasceu puro, nasceu sem pecado, ele era imaculado, ele era santo, enfim, ele não tinha mancha, ele era perfeito. Então ele era o Cordeiro perfeito. Como nós podemos ler lá no capítulo 53 de Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa da nossa maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele, todos nós sobre ele. Isso, Isaías escreveu isso milhares de anos antes de Cristo nascer. É uma das profecias que anunciava Cristo. Então, meus queridos, quando a gente vê esse enigma do Novo Testamento, como Deus pode perdoar o pecado, a maldade, a transgressão e ao mesmo tempo de modo nenhum considerar inocente aquele que é o culpado, nós vemos que Jesus morreu em nosso lugar e nós somos considerados, somos perdoados e considerados inocentes em Cristo, tudo em Cristo. Não por nós, pela minha força, pelas nossas forças, nós não conseguimos alcançar a salvação. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer doações, você pode fazer caridade, você pode comprar alimentos, você pode pegar uma pessoa da rua, tirar e dar uma nova vida para ela, mas você faz isso com que objetivo? Qual o objetivo do seu coração? Para você se sentir bem? Você faz isso para se sentir bem? Você faz isso para você ser uma pessoa melhor? Isso não traz salvação. É muito bom que você faça isso, continue fazendo, mas se você faz isso com o foco em Cristo, faço isso para a honra e glória de Deus Pai, é diferente. Isso daí é fruto que está em ti e que está passando, está frutificando e passando para as demais pessoas. Então a gente tem que fazer as coisas boas, mas com o foco bom, porque se a gente faz as coisas boas com o foco errado, isso só vai alimentar o seu próprio ego. Só vai fazer de você, para que você chegue igual os fariseus da época de Jesus, né? E fale assim, olha, eu sou bom, olha, eu ajudei, olha, eu doei, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá.
E na realidade, o Evangelho não é sobre você, é sobre Cristo, é sobre Ele. Graças a Ele, olha, eu ajudei graças a Ele. Ele me deu meu trabalho, Ele me deu condições, Ele me deu saúde, Ele me deu meu intelecto, Ele me deu meu cérebro, Ele me deu esse corpo saudável, Ele me deu tudo, graças a Ti, Senhor, porque eu fiz isso. Eu fiz isso graças a Ti, graças a Ti, graças a Ti. É assim que é o pensamento do cristão, que é o que difere da pessoa que não é cristã. Certo? E é interessante, ainda dentro da Bíblia, que nós vemos que Paulo escreveu lá em Gálatas: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a missão de filhos. Ou seja, nós somos filhos de Deus, considerados filhos de Deus, por adoção através de Cristo. Então agora nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E Ele nos perdoa, Ele nos ouve, Ele, enfim, nos redimiu dos nossos pecados. E é uma boa notícia, não é? E sabe qual é o nome de tudo isso que eu falei para vocês agora? Evangelho. A palavra evangelho, ela foi traduzida como evangelho, mas ela também significa uma boa notícia. E a boa notícia é essa que eu contei para vocês. Que nós estávamos perdidos em nossos próprios delitos, fracassos. Mas nós somos resgatados através de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez. E é interessante que Apocalipse 5, olha Apocalipse tão temido, né? Lá em Apocalipse 5, a gente vê João tendo uma visão. João tem uma visão da sala do trono de Deus. E João, ele está em pranto, ele está amargurado, ele está chorando. Por quê? Porque tinha um livro com vários selos que ninguém no mundo poderia desatar. E é falado, ninguém pode desatar esse livro, abrir esse livro, romper esses selos. E João chora amarguradamente. Estamos perdidos, o que vai acontecer? Ninguém é capaz de abrir esse livro. Ele tem essa visão, né? E aí, quando ele está amargurado, chega um ancião e fala a ele: olha, mas chegou aí um que é capaz de abrir. Tem aí um que é capaz. E então João para de chorar e fala: mas quem? Olha, se vira e olha o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá está lá. E ele se vira. E sabe o que ele vê? O cordeiro. E o cordeiro como se estivesse morto. O leão da tribo de Judá é o cordeiro de Deus. O leão da tribo de Judá é o cordeiro de Deus. É uma visão fantástica, maravilhosa, que resume muito bem esse evangelho. Ele é todo-poderoso, ele é Deus. Mas ele teve que vir como um homem nesta terra, padecer, sofrer, ser chicoteado, ser torturado, ser morto, para ser o Cordeiro de Deus, para nos salvar. E é um preço muito alto, não é? Um preço muito alto. Então, meus queridos, agora, estamos chegando ao fim, não durmam. Agora a gente vai voltar no primeiro versículo, não é? Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Certo? Todos acompanharam? E aí, meus queridos, talvez eu não sei, mas talvez vocês tenham lido já de uma maneira um pouco mais diferente isso aqui. Porque agora nós sabemos que Paulo não se envergonhava do Evangelho. O Evangelho é o quê? São as boas novas a respeito disso que nós acabamos de falar. Isso é o Evangelho. Ele não se envergonha da história de Jesus Cristo. Ele não se envergonha de Cristo. Ele não se envergonha do seu Salvador. Ele não se envergonha de Deus. Porque é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Cristo é o poder de Deus. Cristo, aquilo que Ele fez nessa terra. Ele morreu por nós, ressuscitou, está sentado na destra de Deus Pai. Ele é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus para o quê? Salvação. A salvação só vem por meio de Cristo. Mas salvação de quem? Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, porque ele veio para os judeus, primeiro ele era judeu. Mas também para o grego. O grego significa aqui, todos nós, eu, vocês. Pode ser português, pode ser brasileiro, pode ser angolano, não importa. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo por Jesus Cristo, porque Ele já morreu por nós. E isso é uma boa notícia, não é?
Então eu espero que a gente tenha tido uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse versículo, né? Mas ainda falta responder uma questão. O que Deus espera de nós? Mas a resposta está justamente no final desse versículo. Deus, Ele quer que nós creiamos nele. Deus, Ele quer que a gente creia, mas não de uma maneira mecânica, irmãos. Não vir na igreja porque sim, eu vou me alimentar e faço uma oração. Mas não uma oração mecânica, uma oração de coração, sabendo que se não fosse Deus, aquele alimento não estava ali no seu prato. Sabendo que se não fosse Deus, você estaria morto nesse momento perdido. Sabendo que se não fosse Deus, você nem teria nenhum algum. Quando você vai adorar a Deus, tem que ser de maneira, Ele quer que você creia, mas de todo o coração, todo o entendimento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, sobre todas as coisas, que é o grande mandamento de Deus, e depois o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente fala de amor, é um amor mais profundo. A gente tem que fazer nossas orações e crer nele e amar a Ele, que é isso que Deus requer de nós, é isso que Deus espera de nós, mas de todo o coração. Não é? E isso é uma coisa que Ele sempre exigiu em toda a sua palavra, em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. A gente vê isso em toda. Desde quando Caim matou Abel. Porque Caim fez uma má oferta. Abel fez uma boa oferta. Gerou ciúmes, inveja, matou Abel. Desde ali, irmãos, toda a Bíblia aparece em Israel adorando de maneira mecânica. Deus não quer adoração mecânica. Deus não quer que você venha para a igreja porque sim. Deus quer que você venha na igreja com o coração aberto, amando a Ele em espírito e em verdade. Percebe a diferença? Então, amem a Deus. Nós sabemos que por vezes as situações são difíceis na vida, não é? A gente passa por uma situação difícil, complicada, está difícil a vida, então faltou dinheiro aqui, faltou dinheiro lá, ou aconteceu tal coisa, uma pessoa me falou uma palavra meio ruim, me feriu, tudo, a gente vem para a igreja chateado. Mas esteja com o coração aberto, irmãos, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. E Ele age dentro de nós. Ele nos consola. E Ele nos dá a palavra certa, no momento certo. Só a gente está com os ouvidos abertos e o coração aberto também. Ok? Então, mais um versículo que é para o final de tudo, que é o mais clássico, João 3,16, quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso resume tudo o que nós falamos aqui. Ok? Então, irmãos, essa é a fim da palavra. Espero que todos tenham percebido. Deus os abençoe. Amém.